Olha só, Provérbios 18, 20, tá? Hoje o Senhor, ele me trouxe uma palavra e ele tem falado muito a respeito de gratidão, né? Desde quando Deus começou a falar comigo essa questão de que Jesus, ele deu graças, né? Ele ergueu ali, né, os pães ali e ele deu graças ao Senhor. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, tem um grupo no Telegram do pastor Janduí, né, que é um grande profeta de Deus. Às vezes eu mando as palavras dele ali no nosso canal. E hoje ele novamente falando também sobre gratidão. Boa noite, Aline. Então, assim, eu estava aqui pensando, né? E o Senhor, ele me deu uma frase. Ele me falou, assim, sobre uma boca murmuradora. Hoje, enquanto eu estava ali estudando e tudo, eu vi num grupo ali que eu tenho de estudo, não é bíblico, tá? Então tem pessoas de todos os tipos ali de crenças e tudo, mas mesmo que fosse um grupo de crente, sempre tem aquelas pessoas que murmuram, sempre tem as pessoas, né, que estão, elas acham um problema, um defeito, mas elas nunca trazem a solução, a questão é só ser negativo. E aí eu vi ali a pessoa que tava ali no Zoom, né, falando, olha, desse jeito, quem aqui tá de boa, tranquilo, vai acabar, né, aquela famoso ditado, o justo pagando pelos pecadores. E aí o pessoal ficando nervoso, porque tinha gente que só murmurava, e eu pensei assim, rapaz, esse povo que tá aqui murmurando, ao invés de ser grato pelo conhecimento, pela aula que tá tendo aqui, ó, tudo que tá recebendo, eles estão perdendo tempo aqui com essa murmuração. E aí veio a palavra sobre gratidão e tudo aquilo, e aí o Senhor me falou uma frase, né, uma boca murmuradora é fruto de uma mente limitada, de uma mente ingrata. Por quê? Eu não sei vocês, mas às vezes você pensa assim, mas eu não sou de murmurar. Mas às vezes você é uma pessoa do contra. Já ouviu essa expressão? Ah, eu sou a pessoa do contra. Ela sempre tem que ser do contra alguma coisa, às vezes ela nem percebe. Ou às vezes é uma pessoa negativa. E às vezes você não associa isso com a murmuração. Entendeu? Mas é também um tipo de murmuração. Ou então, às vezes, você usa desculpa e fala assim, eu sou uma pessoa realista, né? Mas olha, nós fomos chamados para ver essa realidade aqui, mas declarar uma outra realidade, uma realidade superior, uma realidade, né, que nós temos através da fé, da palavra no Senhor. Então, independente do seu tipo, da sua personalidade, você tem que se lembrar o que tem saído da sua boca, porque durante esse tempo que nós vamos fazer aqui essas lives, nós estamos trabalhando sobre a mente, né, sobre tudo isso, mas você tem que tomar cuidado com o que sai da sua boca durante o dia. Você não pode ficar aqui, né, durante a live eu entendo, durante a live eu aprendo, mas aí durante o dia você abre a sua boca e aquela enxurrada de murmuração não vai adiantar nada, por quê? Porque toda a fé que você construiu, tudo aquilo que você trabalhou aqui de noite, você vai acabar o quê? Quando você ouve, a palavra não diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, mas incredulidade, meu irmão, também vem pelo que você ouve. E sabe, o que você ouve, que está muito próximo, é justamente o que sai da sua boca. O que sai da sua boca é o que está mais próximo dos seus ouvidos. Então, se você, durante o dia, você fala muita besteira, né? Você fala muita coisa negativa, você reclama demais, ou tá ali, chega uma pessoa que de repente ali, né, tem um gatilho em você, quando eu tô perto dessa pessoa, ela desperta coisas em mim e eu volto ao velho homem. Você tem que começar a trabalhar esse tipo de coisa. Por quê? Porque Jesus, ele não se deixou ser influenciado por ninguém. Ele era influenciado pelo Pai. Jesus era o único santo ali no meio dos pecadores, né? Mas ele não se deixava influenciar a não ser pela palavra, né? Então, você tem que começar a declarar, não, eu sou uma pessoa que eu tenho domínio próprio, né? Espírito Santo, me ajude a ter domínio próprio. Me ajude a ter domínio próprio quando eu estiver perto, sei lá, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, do marido, dos filhos, enfim, no serviço, eu não sei aonde que esses gatilhos aí se acionam, mas comece a declarar, eu tenho domínio próprio, eu tenho a minha boca em sujeição, eu domino a minha língua, eu domino o que sai da minha boca. Por quê? Porque uma pessoa que ela só murmura, como a frase que Deus me falou aqui, a pessoa que ela tem uma mente limitada, por quê? Porque ela não vê a solução. Me lembra quando que eu falei assim, ó, Josué e Caleb, eles viram o quê? Que a terra era boa mesmo, tinha gigantes lá. Vocês acham que Josué e Caleb não viu que tinha os gigantes? Viram, mas o foco deles estava naquilo que eles teriam, no futuro, nos frutos, no que eles iriam desfrutar. Eu, como falei, os problemas tornaram apenas detalhes, né? Então, você precisa o quê? Perder a limitação na sua mente. Quando a sua mente está limitada, né? Porque o que sai da sua boca é de acordo com o que você pensa. Isso é um fato. Ninguém fala sem pensar, não tem essa expressão assim, ó, falei sem pensar. Não, você pensou, só que foi muito rápido, já era um hábito pra você, e aconteceu, você falou. Mas sem pensar não tem como, querido, porque senão você seria doido, seria uma pessoa que tem problema. Então, na verdade, você fala o que você pensa. Então, se a sua mente ela tá limitada, ela não vai conseguir enxergar portas que podem ser abertas, ela não vai conseguir enxergar soluções. E ainda que realmente não tenha uma solução natural, mas a sua mente vai se lembrar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, ela não vai ficar limitada. Se a sua mente ela estiver renovada com a palavra, ela não vai ficar saindo ingratidão da sua boca, não. Você vai ser uma pessoa que eu sou grata, até aqui o Senhor me ajudou. Eu sou grata pelo lugar onde eu tô. Eu sou grata porque hoje eu estou bem, estou com saúde. Eu quero mais coisas. Eu quero
aumentar a minha renda, eu quero ajudar mais, eu não estou satisfeita, não, eu quero mais, mas eu estou grata. Você pode ser uma pessoa grata e estar insatisfeito com a situação atual, não tem problema, sabe por quê? Porque uma pessoa que ela está satisfeita, ela não vai procurar mudar, ela não vai procurar assim, tá tudo bem, ela está satisfeita, por que ela vai querer mais? Então a insatisfação não tem problema, mas a ingratidão é um problema muito sério, entendeu? Então grave isso, eu posso estar insatisfeito com a situação no momento, isso e aquilo, mas eu permaneço grato. Posso estar insatisfeito, mas eu permaneço grato. Ingratidão, não. E aí, por que eu tô falando essa questão de murmurar? Por causa aqui, ó, de Provérbios 18, 20, que diz assim, meu irmão, grava esse versículo e cola na sua geladeira aí, ó, até a próxima live e vai treinando. O ventre de um homem se fartará do fruto da sua boca. Olha só. O ventre de um homem se fartará do fruto da sua boca. O que ele quer dizer aqui? Que você vai desfrutar daquilo que sai da sua boca. Mas eu queria trazer aqui a NTLH, a versão nova linguagem de hoje. Eu achei muito interessante essa versão. Olha o que ele fala. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. Ó, eu vou te dar até um tempo para você pegar uma caneta e você anotar essa versão aqui para você. Eu tô falando de Provérbios 18, 20. Vou falar de novo. Provérbios 18, 20 na nova linguagem de hoje. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que você disser. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que você disser. Você tem noção disso daqui? E aí você pensa, sim, mas isso é Provérbios. Mas lá no Novo Testamento, a palavra, Jesus vai falar o quê? Que o homem prestará contas daquilo que sai da boca dele. Né? Então, querido, aquilo que sai da sua boca é extremamente importante porque, como eu falei, seus ouvidos estão mais próximos. A primeira coisa que seus ouvidos escutam é o que sai daqui. Então tem que sair muita palavra, tem que sair muito versículo, tem que sair uma realidade de uma aliança superior e não uma realidade de quem vive de um deserto que nem bíblico é. Deus estava me chamando a atenção para isso, que as pessoas falam assim, o crente fala assim, né? Eu tô passando por um deserto, mas não é nem um deserto da Bíblia, porque o deserto da Bíblia saiu água da rocha, é um deserto da Bíblia. As roupas não se desgastavam no deserto da Bíblia. Deus tinha o maná no deserto da Bíblia, Deus conduzia e guiava o povo. E as pessoas costumam falar assim, eu tô num deserto, elas não sabem nem o que Deus está falando, mas Deus, ele guiava o povo no deserto. Então, muitas vezes não tá nem no deserto que a Bíblia chama de deserto. Entendeu? Então, querido, hoje nós não estamos falando mais de desertos aqui, não, nós estamos falando de nova aliança. Hoje nós estamos falando do quê? De um Jesus que se preocupava tanto com o pescador, né, que falou assim, você fica a noite inteira sem ter resultado, mas volta e lança de novo a rede. Você tem noção que Jesus, ele poderia ter falado assim, Pedro, pra que você tá aí de novo pescando? Eu não te chamei pra pescar homens. O seu chamado, você vai fazer outras coisas. Nós estamos aqui, a igreja tá nascendo, Pedro. Muitas coisas vão acontecer, sua vida já mudou, o propósito é outro. Mas não, Jesus, ele não gosta quando a pessoa, ela tem frustração, ela não tem resultado. Por quê? Porque Pedro iria sempre se lembrar daquela noite frustrado, mas Jesus não deixou ele sair frustrado daquele lugar. Falou assim, volta lá e vence aquele mar que tava te vencendo, volta lá e vence ele. Por quê? Porque como é que um homem frustrado ia dar conta de toda uma igreja, meu querido? Então Jesus, ele quer que você tenha uma boa vida com saúde, que vá bem a tua alma, que vá bem o teu corpo, que vá bem o teu espírito, que você vá bem em todas as áreas da sua vida. É o que a palavra de Deus fala. Não só, eu estou bem espiritualmente, mas as minhas finanças são uma bagunça. Não, querido, as suas finanças estão uma bagunça, então tem uma parte espiritual que não está bem, que está precisando de organização. Porque quando tudo vai bem, agora vou mandar um coração pro meu amado, que acabou de entrar. E, então, quando tudo vai bem, isso é resultado de que o espiritual realmente você está no caminho certo. Né? É lógico que, por exemplo, Paulo, ele não tinha pecado, né? Não tinha algo errado espiritualmente com Paulo, mas ele teve um dia super difícil, né? Eu costumo dizer que foi assim, um dia terrível, né? De Paulo, até chegar naquela ilha de Malta. Mas por que tinham acontecido tantos empecilhos, né? Até ele chegar naquela ilha? Porque quando ele chegou lá, né? Ele pregou a palavra e o povo daquela ilha foi curado e aquelas pessoas viram o poder de Deus. Então, na verdade, era um impedimento do diabo, mas não era o quê? Que Paulo estava errado espiritualmente. Não, então, o impedimento do diabo, os ventos fortes vêm, mas se você está bem espiritualmente, querido, você vai percorrendo o seu caminho e você vai avançando. Aconteça o vento que for, aconteça a tempestade que for. Diferente de uma vida de uma pessoa que acha que tá bem, ela ora, ela lê a Bíblia, mas a vida tá totalmente bagunçada, ela tá totalmente perdida, ela não é guiada pelo Espírito Santo. Ela acha que está bem espiritualmente, mas ela não está. Sabe? Tem muitas pessoas que acham porque estão indo na igreja, ou porque tem ali um trabalho na igreja, um cargo que serve ao Senhor, que espiritualmente, não, no espiritual eu tô 100%. Mas aí quando vai olhar a vida é uma bagunça. Não, que ele tem alguma coisa errada. Tá? A gente tem que saber diferenciar levantes do diabo, né? De quando é a gente que tá bagunçado ali mesmo, sem saber ser guiado pelo Espírito. Então, olha só. Para quem entrou aí agora, Provérbios 18, 20. O ventre de um homem se fartará do fruto da sua boca.
E aí, na versão da Nova Linguagem, você terá que aguentar as consequências de tudo que você disser. Então, olha só, você tá crendo em tudo que a gente está falando nessas lives, você tá crendo para esse novo tempo, para essa colheita, né, grandiosa, essa transferência de riqueza que Deus está falando, né, esse poder, esse grande avivamento, essas coisas que vão vir. Cuide da sua boca, cuide do que sai da sua boca, porque olha, parte da sua colheita, ele tem coisas que Deus, ele simplesmente, ele decide fazer, não é questão do que o homem plantou ou não. Jesus veio porque Deus decidiu, entendeu? Não é obra de homens, é graça, é salvação. Não teve a ver com nenhum plantio do homem, nada. O homem não colheu, né? Ah, Jesus veio, o homem fez algo. Não, é salvação, é obra. Mas, tirando isso, quando Deus decide fazer alguma coisa que ele vai fazer, e aí a gente fala que nós temos promessas, né? Profecias, promessas que são condicionais e outras que são incondicionais. Isso aqui é a aula do Rema, tá? Então, quando você entrar aí no Rema, você vai ver essa aula. Você vai ver o quê? Que na Bíblia nós temos promessas que são condicionais e promessas que são incondicionais. O que é uma promessa incondicional? A vinda de Jesus. Deus simplesmente falou que nasceria de uma virgem e ele esmagaria, né, a cabeça de Satanás, e ele simplesmente veio, ou seja, é incondicional. Essa promessa se cumpriu independente do que o homem fez ou não. Agora, tem promessas que elas são condicionais, e aí você vê muito isso na Bíblia, quando Deus fala assim, ó, se você fizer isso, eu te levarei a uma boa terra. Se você permanecer nos meus caminhos, se você permanecer atento aos mandamentos, se você... Então, isso é uma condição, tá? Então, hoje nós temos o quê? Saúde, né? Nós temos paz, nós temos prosperidade, nós temos direito ao céu, nós somos habitação do Senhor, porque Deus decidiu enviar Jesus. Mas agora, a sua caminhada aqui na terra, ela tem várias condições, querido, e uma delas é o que sai da sua boca. Você vai ter uma colheita, né, de acordo com aquilo que você plantou, né, com o que saiu da sua boca também. Porque se você não tiver outra semente ali no natural, a única semente que você poderá ter é a palavra de Deus saindo da sua boca. Entendeu? Então, o que sai da sua boca se torna uma semente, se sair com fé. Mas se for murmuração, querido, você vai colher também daquilo. Por quê? Porque é princípio, né, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Então, essa palavra eu tô deixando aqui porque amanhã eu vou estar lá em Valparaíso pregando. Então, daqui pra domingo eu não vou fazer outra live. Então, eu tô te deixando aqui esses dias, ó. Finalzinho aqui da quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias aí, ó, pra você treinar a sua boca, pra você treinar o que sai da sua boca. E vou repetir de novo pra você gravar. Provérbios 18, 20. O ventre de um homem se fartará do fruto da sua boca. Ou seja, você vai se fartar do resultado daquilo que sai da sua boca. Seja bom ou seja mal, meu irmão. Uma hora você vai ser farto daquilo que sai da sua boca, entende? E aí, na nova versão da linguagem hoje, você terá que aguentar as consequências de tudo o que você disser. Então, fique com isso. De hoje aí até a próxima live, qualquer tarefa de casa, não deixe murmuração sair da sua boca. Não deixe palavras negativas. Não deixe palavras ruins sair da sua boca. Eu não tô falando aqui que você vai mentir, você vai olhar para um negócio e vai mentir. Não. A fé, ela não nega a realidade. Irmãos, isso é um conceito totalmente errado. A fé, ela não nega a realidade. Por quê? Porque se a fé, ela não... como é que eu falo ali? Se ela negar a realidade, o que é que ela tem para mudar? A fé não nega a realidade. Tem pessoas que falam assim, esse povo aí, então, eles mentem, um povo fala positivo, eles olham para uma coisa e falam outra, isso é mentira. Não, não é isso que o espírito da fé faz. É justamente o contrário. A fé, ela identifica o problema da realidade. A fé, ela olha e fala assim, realmente a doença tá ali, realmente o sintoma, realmente a dívida, realmente aquilo ali. Mas ela não declara, ela não anuncia aquela realidade. Por quê? Porque ela crê na realidade superior do que a palavra diz. Então não é que a fé nega, não é que você vai mentir. Não, o negócio quebrou ali, não, tá quebrado, não. Não, não é isso. Não, eu tô vendo que tá quebrado. Quando Deus olhou para a terra, Deus não... Olha só a diferença, um bom exemplo, ó. A terra era sem forma e vazia. Deus não virou e falou assim, nossa, a terra tem forma. A terra, ela tá preenchida. Não. Ele viu que a terra era sem forma e vazia, ele viu as trevas, mas ele não falou daquilo ali. Olha só que interessante. Deus não abriu a boca para falar. A terra é vazia mesmo, né? Como é que faz agora? A terra é vazia. Tem trevas mesmo aqui nesse lugar. Deus ficou, ó, calado. Boca fechada. Às vezes, irmão, você vai ter que treinar a ficar mais calado do que falar. Entendeu? Até você aprender a falar com fé. E aí Deus falou o quê? Deus falou o que ele viu? Não, Deus falou o que ele queria ver. Deus falou o que ele queria ter. Então, quando você olhar as dívidas, você não precisa ficar falando da dívida. Ok, tá aqui. Mas quando você abrir a sua boca, eu declaro, assim como está escrito, todo inscrito de dívida foi pago. Olha um versículo bom para você declarar.
Eu passei boa parte do tempo. Eu ainda falo, todas as minhas dívidas estão pagas. Todas as minhas dívidas estão pagas. O que foi que Deus falou pra gente ontem? Que eu falei pra vocês que eu tava orando e veio muitas coisas à minha mente, né? De projetos e de ajuda, isso, aquilo. E aí, de repente, o Espírito Santo falou assim: vamos pagar tudo. Irmão, pega essa frase aí, ó. Essa frase do nosso mês aqui, ó, de setembro. Hashtag vamos pagar tudo. Vamos pagar tudo. Vamos pagar tudo. Todas as dívidas pagas, todo escrito de dívida. A maior dívida, irmão. Existia uma dívida que era impagável por qualquer um nessa terra, que era a nossa dívida do pecado. Essa ninguém podia pagar. Homem nenhum, era impagável, era impossível para o homem salvar a si mesmo. Isso mesmo. Sabia que isso que quando você digita isso é uma forma de você confessar, vamos pagar tudo. Vamos pagar tudo. Escreve aí hoje, ó, em Provérbios 18, 20, coloca aí do lado, vamos pagar tudo. Vamos pagar tudo, pagar escola para os outros, pagar a entrada de casa para os outros, vamos pagar tudo, esse negócio, quitar esse negócio, chega, né? Então, olha só, Deus falou, Deus viu a situação da terra, mas ele não ficou falando da situação da terra naquele momento, ele falou o que ele queria ter, porque ele é o Deus criador, e nós somos imagem e semelhança de Deus, irmãos. Nós falamos, sabe qual que é a nossa diferença para os animais? É porque o homem fala. Deus fala, o homem fala. A grande diferença do homem para os animais, que ok, o papagaiozinho fala ali pouca coisa, mas você sabe o que eu tô falando. Você entende que a linguagem, né, que esse falar do homem é a diferenciação, né? O homem é a coroa da criação. E o que ele tem de diferente? Ele abre a boca, ele vai, por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de um Deus que falou e criou. Então, quando a gente fala, a gente também pode criar. A gente pode chamar a existência aquilo que não existe. Por quê? Porque nós estamos falando a palavra do Senhor, nós estamos falando como o nosso Pai fala e não ficar murmurando. Entendeu? Quem diz que você tem que viver em dívida? Porque, olha, aonde é que está escrito, meu irmão, que você não pode viver daqui até Jesus voltar, que você não pode viver só no positivo? Que eu saiba, a não ser Apocalipse e o que vai acontecer com a Terra, não tem nem provação determinada ali na Bíblia para você falar assim, não, é assim mesmo. Isso daí é porque você aprendeu ou na sua família ou no jeito brasileiro de ser, de que sempre tem que ter dívida. Sabia que um dia o Senhor quebrou isso na minha mente? Através de um podcast. Eu vi um podcast. Eu nem sei se esse povo é crente ou não, não tinha nada a ver com isso. Mas era um podcast, assim, no natural você também pode buscar conhecimento. E eles falando assim, como sair de dívidas. Mas eram coisas assim, naturais, não tinha a ver com Bíblia. E aí eu vi um cara dando testemunho, né, de que ele entrou em dívida e tal, não sei o quê. E a pessoa que tava com ele no podcast, ela virou e falou assim, não, eu nunca tive problema com dívida, não. Isso daí eu não tive problema não, meu problema era outro. E no dia que aquela mulher falou aquilo, eu falei assim, rapaz. E olha, ela não era milionária nem nada disso aquilo não, tá? Porque até eles contam a história deles. Mas ela falou que ela não tinha problema com dívida. E aí me veio naquele momento assim, quem foi que falou que tem que ter um mês que vai faltar? Quem foi que falou? Olha lá, o Raí falando, desde quando conheci Gladstone, ele ensinou eu não reclamar mais, minha vida melhorou 100%. E eu sei mesmo, rapaz, se você pegar essa turminha aí da Honda, ó, esse pessoal aí, ó, junto com meu esposo, é capaz deles fazerem uma pregação inteira pra vocês. E o Raí tá aí de prova, aí meu esposo pode falar, são números, queridos, são números. Eles batem meta em cima de meta, é meta em cima de meta, é meta em cima de meta. Então, assim, olha só, quem falou que você tem que ter mês negativo? Ah, é o normal da vida. Ué, gente, nem determinado isso na palavra tá. Então, você tem que crer. Você já reparou que tem gente que dinheiro não é problema? Dinheiro não é problema. Pode até ter outro problema, dinheiro não é problema. Então, quem disse que dinheiro tem que ser problema? É porque você cresceu na família assim. Você às vezes ouviu o ambiente onde você estava, sua mente foi aprendendo sobre isso. Aí, ó, eu sou exemplo. Na verdade, até virei crente. Isso aí, muito bom. Então, assim, quem disse que você não pode, assim, bater meta em cima de meta? Eu tô tentando puxar aqui uma frase que Deus falou um dia que eu tava indo pra séries, eu e meu esposo, depois do culto. E aí, Deus nos levou a orar, eu comecei a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, e de repente Deus começou a me dar palavras pra eu falar pro meu esposo. E tinha uma coisa, gente, eu tenho que lembrar isso daqui, o Espírito Santo vai nos lembrar de todas as coisas, né? Se não for hoje, mas eu vou lembrar isso daqui. E o Espírito Santo falou sobre metas. E ele falou assim, era como se fosse assim, ó, deixe Deus estabelecer as suas metas. Não vai ser a empresa que vai estabelecer, ó, pega aí, ó, Raí. Não vai ser a empresa que vai estabelecer sua meta, não. Deixa Deus estabelecer as suas metas. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. A mente dele não tá limitada. Às vezes a gente pensa assim, ó, vou estabelecer. E você tem que fazer isso, sabe? Estabeleça metas que são possíveis para o negócio não ser um tiro no pé. Mas aí quando Deus chegar e estabelecer a meta dele, fala assim, Senhor, eu estabeleci essa meta aqui. Minha meta hoje é ter uma caneta. Mas se o Senhor colocar outra meta, eu vou aceitar essa outra meta. E aí deixa Deus estabelecer a meta dele para você e você vai se surpreender como Deus coloca coisas na nossa mente que a gente não pensava. Vou terminar essa live aqui
falando de algo que eu não conseguia pensar. Pra você ver. Ontem eu falei com vocês, eu li ali até o que eu tinha notado que Deus me falou, né? Que foi chegando na minha mente, né? Ah, por que não chegar um dia e pagar a escola de fulano de tal? Ter dinheiro pra pagar a escola, né? Ir lá comprar uma geladeira, fazer uma surpresa, pagar entradas de casa. Começou a vir aquela chuva de ideias na minha mente, né? Falei assim, não, não vou ter só pra mim, mas eu vou ter pra suprir as outras pessoas. Ter dinheiro pra pagar um curso. Nossa, esse curso aqui foi muito bom pra mim. E o que eu vou fazer? Vou ser um semeador, eu vou pagar esse curso aqui pra quem não pode também, pra ele poder fazer. E começou a vir aquela chuva de ideias, né? E eu achei que eu já tinha pensado muita coisa que poderia ser paga. Irmãos, quando eu terminei a live, nós vamos ainda falar disso aqui. Eu não pesquisei a fundo, mas quem falou comigo é uma pessoa que eu conheço de muitos anos, então eu sei que eu não tava falando besteira. Mas me falou sobre um projeto, me falou sobre uma realidade que tem aí num país, não lembro se era o Paquistão, mas de uma realidade assim, ó, que as pessoas, as famílias trabalham e elas não conseguem pagar sua dívida, então alguém vai lá e compra eles. Olha só, e aí compra eles. E aí aquelas pessoas têm que pagar a dívida para quem os comprou. E aí ela não consegue pagar, é claro. Aí o que acontece? O filho dele que nasce já se torna um devedor. Então aquela família, ela se torna ali uma devedora. Então aquela família pertence a alguém. E aí vai de geração em geração, essa escravidão. E aí esse colega meu falou sobre uma igreja que tem um projeto. Sabe pra quê, irmãos? Pega essa aí. Eu tenho 8 pessoas aqui ao vivo. Pega isso daqui. Eu não sei, mas eu nunca tinha pensado nisso, eu nem sabia que isso existia. Mas ele falou assim, ó, aí tem uma igreja que está com um projeto, o que essa igreja faz? Ela vai lá e compra a família. Ela paga toda a dívida da família, então ela compra a família. Gente, a hora que eu ouvi aquilo ali, eu falei assim, meu Deus, isso é muito de Deus. Eu arrepio com isso daqui. Compra a família. Irmãos, na Bíblia tinha essa questão de escravidão, ainda existe no mundo. Vai lá e compra aquela família de volta. E aí, sabe o que mais foi assim que essa pessoa falou pra mim? É o valor, mais ou menos, né? Varia a dívida de cada um. Mas sabe qual que era o valor, assim, pra comprar uma família? R$ 1.000. R$ 1.000. R$ 1.000. Irmão, eu já paguei dívida de uma pessoa uma vez em Moçambique, na África. O banco ia tomar a casa dela. E eu falei, nossa, deve ser muito cara a dívida dessa pessoa. E aí, quando ela falou pra mim, a dívida era US$ 100. E era justamente os US$ 100 que eu tinha levado pra viagem em Moçambique. A hora que ela falou, eu tirei do bolso e falei assim, vai lá e paga. O banco já ia tomar a casa, tomar tudo. Por quê? Por causa da diferença da moeda. Olha quantas coisas nós vamos fazer. Que você que tá aqui ouvindo essa live, você não vai ser uma pessoa que não vai ser generosa nem grata, não. Nós vamos nos unir, irmão, com o nosso resultado e nós vamos distribuir aonde Deus falar. Ó, esse mês nós vamos comprar tantas famílias. Esse mês nós vamos pagar a dívida de tanta pessoa. Esse mês nós vamos fazer isso. Nós vamos ter resultados, mas nós vamos também ter resultados no reino. A fé com obras. É isso que eu estou falando. Nós vamos gritar a nossa fé com obras. Em nome de Jesus. Nós vamos gritar a nossa fé. Tem uma palavra na Bíblia que fala assim, ó, suba nos telhados e grite, voz que clama no deserto. Nós vamos gritar e anunciar, sabe como? Com obras. Com obras. Com obras. E Deus vai começar a trazer essas coisas. E eu vou falar uma coisa pra você. Não vai ser quando você estiver lá já com seus 2 milhões na conta, não, meu amigo. Se na próxima live Deus falar assim, ó, junta e faz isso aqui agora, ó o que me veio agora aqui do Espírito Santo. Eu já fiz muito isso em sala de aulas. Tem aluno meu aí, sabe que eu faço isso, porque quando eu fui aluno eu vivi isso. Se eu estiver no meio da live, Deus falou assim, junte aí R$ 100 para uma pessoa, para algo, ou isso e aquilo. Eu vou anunciar na live. Entendeu? E nós vamos ter uma prestação de conta às claras. Você vai ver, não tem nada que ficar roubando, pegando dinheiro dos outros, não, meu irmão. Até hoje eu nunca cobrei nem pra pregar. Não era agora que eu ia comer, agora que eu tô próximo, que eu vou começar a fazer um negócio desse. Mas nós vamos fazer isso. E, olha lá, eu aluna, você sabe do que eu tô falando, né? Se tiver aqui, ó, vamos, e não tem nada desse negócio aqui, nós não vamos juntar a cesta básica, não, irmão. Nós vamos sair do básico. Se tiver que juntar uma cesta, vai ser uma cesta farta, vai ser uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Não vai ter nada de básico, não. É professora de evangelismo. Tem muito aluno aí, vocês sabem como é que é o negócio. Então nós vamos começar a nos unir. Hoje tem aqui 7 pessoas, a maioria do pessoal nas igrejas. Uma live que teve muita gente, acho que foi 20 e poucos. Daqui uns tempos, irmãos, eu sei que Deus vai reunir um exército, a gente vai ter tanta gente aqui nesse negócio. E às vezes você fala assim, eu não posso ir no lugar, mas você vai ver o resultado disso daqui. Você vai ver o resultado, né? O meu esposo, ano que vem, provavelmente está na África de novo. Deus ainda não falou comigo. Você vai poder doar sapato para esses meninos, doar comida. Tem projeto Jequitinhonha. Gente, olha, não falta lugar para ajudar, entendeu? Mas eu preciso que você, e aí pra gente encerrar, daqui até a próxima live, até a próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira é a próxima live. Você fique com Provérbios 20. Escreva e grude na sua geladeira, no espelho, do lado da sua parte de dente. O ventre de um homem se fartará do fruto da sua boca. Então nós vamos nos fartar disso que está sendo dito aqui, dessa palavra que está sendo dita. Nós vamos emprestar a nações, mas não vamos pedir emprestado. Nós vamos emprestar para nações. Nós vamos, e eu tenho certeza que Deus ele vai trazer quem tem a necessidade. Irmão, eu quero declarar o que o Espírito Santo está me dizendo aqui. Hoje você está sendo colocado no meio. No meio do quê? De quem tem a necessidade e de quem tem a provisão, de onde está a provisão. Ah, mas ninguém tem a provisão, já tem Deus, então você já está no meio.
Eu declaro sobre vocês aqui, ó, que vocês foram mudados, só se tu não crer ou fizer tudo errado. Porque é possível uma pessoa ficar me ouvindo aqui e fazer tudo errado? Eu sou professora, gente, eu tenho aluno. Eu sei os resultados. Tem gente que vai e faz tudo o contrário, ainda fala assim, mas eu fiz, fez nada. Fez tudo, foi ao contrário. Eu declaro, se você é uma pessoa aí com seriedade, você tá aqui, ó, o Espírito Santo tá falando comigo, eu declaro que você já não está mais na posição ali, ó, de que é quem precisa. Você já foi mudado de posição. Você está no centro da vontade de Deus, no meio. Você vai conhecer quem tem necessidade, mas você vai conhecer quem tem a provisão. Pode ser que no momento você não tenha provisão, mas Deus vai trazer quem tem a provisão. E vai começar aqui grandes conexões divinas. E você vai ficar aqui abismado de que Deus é o dono do ouro e da prata, meu querido. Em nome de Jesus. Então, ó, o ventre de um homem se fartará do fruto da sua boca. Versão linguagem de hoje, você terá que aguentar as consequências de tudo o que você disser. Então, que você diga a palavra de Deus, porque aí as consequências da palavra de Deus são maravilhosas, amém? Se você entrar agora e não viu, eu te aconselho a ver desde o início, amém? Vamos orar? Pai, obrigado. Eu declaro que o Senhor está nos posicionando. Querido, eu sei que você pode ter várias necessidades, mas Deus sabe que você precisa. Eu vou falar aqui agora e eu preciso que você coloque a sua mente nisso aqui que eu vou falar, tá? De que você já foi mudado de posição, amém? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que isso daqui vai crescer. Não é apenas uma live, mas é uma grande equipe, Senhor, cooperadora tua. Nós somos cooperadores de Cristo. Nós queremos cooperar com a tua obra. Eu declaro que aqui vão chegar pessoas e nós vamos nos tornar grandes cooperadores, uma grande equipe que vai bater as metas do céu. Nós vamos bater as metas do céu, as metas que o Senhor falar, Pai. São as metas que nós vamos considerar. E eu declaro aqui que essas pessoas, o Senhor conhece o coração e a intenção de cada um. Eu declaro, Senhor, aqueles que realmente estão aqui, ó, com o coração rendido a Ti, que o Senhor já mudou de lugar. O Senhor está nos posicionando no centro da tua vontade. E a partir de hoje, vão começar a chegar, de repente. Nós vamos ver a pessoa que precisa, né? E nós vamos ver a pessoa que tem. Nós vamos conhecer aquele que tem necessidade, mas aquele que pode suprir a necessidade. E nós também seremos supridores, Senhor. Por quê? Porque nós vamos falar como Paulo. O meu Deus, querido, hoje eu declaro sobre a tua vida, como Paulo falou hoje, sou eu que estou falando, porque quando estava escrito ali, foi escrito, não foi só para Paulo falar, não. Você vai poder falar o que Paulo falou. Hoje eu posso falar e você também vai poder falar, mas hoje eu declaro para você, o meu Deus suprirá todas as tuas necessidades, conforme as riquezas de Cristo Jesus. Não é para você ficar do lado só de quem tem necessidade de suprir, não. Você vai entrar no lugar igual Paulo entrou, para falar para as pessoas, o meu Deus. Olha, uma questão que muda muito a mente, que eu aprendi, quando você chega no lugar, às vezes você chega num culto, né, ou em alguém você pensa assim, alguém vai me ajudar, vai me abençoar. Algo que mudou muito a minha mentalidade foi, quando eu chego, eu não penso assim, alguém vai me ajudar. Eu chego e penso assim, a ajuda chegou, eu cheguei, eu vou abençoar, eu vou ajudar, eu tenho a resposta, eu tenho as riquezas, eu posso fazer. Então, não chega mais no lugar pensando assim, você é quem precisa, você é a vítima. Não. Chega no lugar pensando assim, eu sou a pessoa que Deus estava procurando, entrei aqui para ajudar as outras pessoas. Como Paulo, você vai poder falar, o meu Deus. Fala aí agora onde você estiver. Declara aí, nem que seja por espelho, né? Mas fale no seu lugar aí. O meu Deus suprirá as suas necessidades conforme as riquezas de Cristo. O meu Deus suprirá a necessidade das pessoas conforme as riquezas dele.